E o nosso tema é a brincadeira, a melhor ferramenta. A musicalização infantil é uma ferramenta poderosíssima que desperta a consciência musical, melhora a concentração, a coordenação motora, as habilidades sociais, a percepção auditiva, o respeito próprio e também em grupo, o raciocínio, o desenvolvimento pessoal e tantos outros atributos que contribuem para a formação pessoal da criança. Tornar as crianças mais musicais é incentivar a expressão espontânea, é considerar e desenvolver o que elas já sabem, além de organizar as informações peça por peça. Pensa num Lego, como nós vamos construindo cada pecinha encaixada na outra para montar uma peça maior. E é dentro desse contexto que nós podemos dizer que o brincar, com certeza, é a maior atração para as crianças. É sempre um momento muito sério, pois a brincadeira é uma tarefa muito importante. E além disso, brincar é desenvolvimento, é aprendizado. Por muitos anos, filósofos, psicólogos, sociólogos e também educadores reconheceram que os jogos eram e ainda são importantes para a formação e constituição psicológica da criança. A psicologia, que é a ciência pioneira nesse estudo da infância, estruturou ao longo do tempo conhecimentos relacionados a diversos aspectos do desenvolvimento infantil, principalmente aqueles relacionados ao brincar. E nós podemos listar benefícios do brincar na perspectiva de alguns dos principais teóricos do desenvolvimento humano. Por exemplo, para Piaget, brincar é desenvolvimento e aprendizagem. E como resultado da ação, a criança se desenvolve no meio físico e social e assim as suas estruturas de pensamento são construídas. Porque diante do conflito ou da novidade, a criança busca novas estratégias para entender os problemas que vão surgindo e, da mesma forma, ela reorganiza suas estruturas de pensamento e permite outras mais complexas. A brincadeira se desenvolve na linha dos jogos práticos, que é a parte da construção, dos jogos simbólicos, que é o faz de conta, o desenho, a imitação, e também os jogos de regras explícitas. Por exemplo, amarelinha, bola de gude, xadrez, etc. Durante o jogo, a criança tenta representar a realidade em que ela vive e ela vai se deparando com situações, problemas que ela precisa e tenta resolver. Para Vygotsky, a brincadeira preenche as necessidades da criança. E é nessa brincadeira que a criança sempre age como se fosse maior do que realmente ela é. Dessa forma, ela vai se aproximando do seu potencial. Ele também enfatiza que durante a brincadeira, a criança entra em contato com regras, tanto aquelas que ela repete do mundo dos adultos, como aquelas que ela constrói para dar sentido na brincadeira. E são várias as possibilidades para o desenvolvimento das interações sociais nos momentos do jogo. Agora, para teóricos psicanalíticos, por exemplo, como a Melanie Klein, as representações simbólicas possibilitam o processamento afetivo. A simbolização permite que a criança transfira não apenas os interesses, mas também as suas fantasias, as suas ansiedades, os seus sentimentos de culpa, e ela transfere para objetos que não sejam as pessoas. Essa projeção da atividade psíquica na brincadeira permitiria a qualquer adulto ter acesso a esse mundo interior das crianças. E nessa perspectiva, a criança imagina e reelabora os seus medos, as suas angústias, os seus desejos, tudo isso enquanto ela está brincando. Brincar faz parte de ser criança. E a criança sempre brinca sozinha, com os pais ou com os amigos da escola. Por isso, é fundamental que a escola propicie condições para a criança brincar. Até os 4 anos, a brincadeira deve ser totalmente lúdica, de preferência sem aplicação de regras, como no jogo do dominó, por exemplo. A partir daí, as crianças já podem brincar de joguinhos que contenham regras, como dama, futebol. Mas é importante que os pais, educadores e também os pediatras reconheçam a importância dos benefícios que
que as crianças obtêm através dessas brincadeiras ao longo da vida. Por quê? Que o brincar é essencial para o bem-estar emocional, social, cognitivo, físico das crianças na primeira infância. É uma ferramenta natural para as crianças desenvolverem a resiliência à medida que aprendem a cooperar, a superar desafios e também para negociar com os outros. Além disso, permite que elas sejam extremamente criativas. E é através dessa curiosidade e da exploração. Uma outra habilidade muito importante é a iniciativa de tomada de decisão e o prestar atenção. Perceba que os bebês brincam desde o nascimento. Seu primeiro brinquedo, qual é? É o próprio corpo. E assim eles vão explorando a vida através dos seus sentidos. E a brincadeira é descobrir a si mesmo, os dedos, as mãos, os pés e também descobrir os outros. Mais tarde, os bebês vão descobrir e brincar com os objetos que são disponibilizados para eles. Para uma criança brincar não é apenas se divertir, mas correr riscos, experimentar, testar os limites. E isso tudo faz parte da nossa herança evolutiva, sendo fundamental para a nossa saúde, porque nos dá oportunidades para praticar e aprimorar as habilidades necessárias para viver num mundo tão complexo como o de hoje. Estudos demonstram que a brincadeira é uma oportunidade singular para promover as habilidades socioemocionais, cognitivas, de linguagem e de autorregulação. Tudo isso constrói a função executiva. Agora, quando os programas de educação infantil são pressionados a agregar mais conteúdos didáticos e menos aprendizagem lúdica, o brincar acaba ficando de lado. E dessa forma, muitos pediatras atualmente costumam receitar brincadeiras diárias, como as de antigamente, para todas as crianças. Eu vou deixar uma tabela para você verificar, sem pressa, tudo o que nós estamos falando até agora. Essa tabela foi construída por um médico. Eu vou deixar o nome, tudo certinho aqui para você. Através dessa tabela, você vai poder verificar a importância de tudo isso que nós estamos falando até agora. A importância do brincar para as crianças. E é fundamental que nós, como professores e também como pais, nós possamos trazer mais e mais brincadeiras para as nossas crianças. A importância do brincar já foi discutida há muito tempo atrás. Por exemplo, os antigos pensadores como Platão e Aristóteles refletiram sobre a importância da brincadeira e dos jogos na aprendizagem. Platão, por exemplo, mostrou que as crianças podiam aprender brincando em vez de depender da violência ou da coerção. Já Aristóteles entendia que usar os jogos que simulavam atividades sérias era uma forma de preparar os jovens para a vida futura. Se você pensar, a situação não é diferente hoje. O jogo continua sendo um dos principais aliados do desenvolvimento humano. E o brincar no ambiente escolar precisa ser parte importante do processo de ensino-aprendizagem. Diferentemente da brincadeira livre, também é importante, a brincadeira guiada vai servir de suporte para os educadores ajudarem as crianças no seu próprio desenvolvimento. E desta forma vai ser possível monitorar, por exemplo, as competências conquistadas ou aquelas que precisam de mais atenção. Agora, tem coisa melhor do que fazer música brincando e tocando? Eu sou suspeita. É através desta vertente que o nosso curso vai ser pautado para atingir diversos objetivos, inclusive o da criança, que é aprender brincando. E o nosso, que é o ensinar brincando. É recomendado sempre que o professor inicie as experiências musicais com a criança a partir dos sons e dos ritmos. Mas a partir dos sons e dos ritmos que ela consegue produzir, por exemplo, com o próprio corpo. Agora, não podemos esquecer nunca que o canto é uma expressão global da música e muito importante. A criança é um ser lúdico. Ela cria música enquanto brinca,
porque é assim que ela se relaciona com o mundo, que ela vai descobrindo todos os dias. Uma criança curiosa, por exemplo, explora materiais sonoros, descobre instrumentos, inventa, imita motivos melódicos e rítmicos e ouve com prazer música de todos os tipos e de todos os lugares. Nesse sentido, as atividades lúdicas exercem uma importante influência, porque por meio das interações nós podemos estabelecer o desenvolvimento cognitivo, que favorece a troca de comunicação, criando vínculos afetivos para uma vida saudável. Agora, infelizmente, a música está em desvantagem nessa relação com as outras áreas de conhecimento. Por isso é preciso entender que a musicalização não é algo que já vem embalado, que já vem pronto. Não é só reprodução e só interpretação. Exige atividade, exige o fazer, o criar, o inventar e também o experimentar. Isto é o fazer musical. Agora, a escola é a instituição responsável pela formação cultural da criança. Então, cabe a ela proporcionar esse conhecimento a partir das vivências em que a criança está inserida. E também não é só trazer a música popular, mas também trazer música folclórica, música erudita, para ampliar os conhecimentos culturais. Com a grande riqueza cultural que nós temos, e principalmente com a música da cultura infantil, que é muito grande hoje, a tarefa de escolher um bom repertório torna-se prazerosa. Músicas da nossa cultura popular e também de outras culturas não podem faltar no nosso repertório. Mas nós não podemos esquecer que trabalhar com crianças especiais requer mais critérios para obter sucesso no processo de aprendizagem. É importantíssimo pensar sobre isso. Por exemplo, o desenvolvimento da fala, da coordenação psicomotora pode ser estimulado com atividades musicais, com cantigas de roda e também com trava-línguas. Da mesma forma, canções curtinhas e exercícios de percepção rítmica e melódica podem desenvolver a capacidade auditiva, intelectual e o desenvolvimento da memória. Agora, o ambiente deve ser aconchegante, deve ser seguro e motivador, mas não deve distrair a criança. Por exemplo, às vezes, muitas cores, muitos desenhos, muitos objetos diferentes podem facilmente distrair uma criança do foco do ensino e da aprendizagem. Por exemplo, a minha parede de fundo, no caso aqui, poderia distrair as crianças, tirar o foco das crianças. Por isso, é importantíssimo que você pense a respeito da sua sala, como ela está em relação a tudo isso. Se você tem muitos painéis, muitas cores, muitos desenhos, etc., pense bem sobre isso. É importante. Tenha sempre em mente que rotina oferece segurança, porque crianças com certos tipos de dificuldades emocionais, mentais ou de aprendizagem podem se organizar e responder bem às demandas do ambiente quando elas recebem um senso de ordem e uma rotina previsível, porque assim o caos não se instala. Eu sei muito bem sobre isso. É importantíssimo. A Marcela, mesmo com o probleminha dela, se não tivesse tido regras, rotina, ela não seria hoje uma pessoa formada em 2 faculdades. Um outro ponto também muito importante são as atividades de relaxamento para a construção de um ambiente calmo e sem ansiedade. Para isso é necessário planejar alguns exercícios de relaxamento também, não só no início, como no final da aula. E, de repente, até outras atividades musicais que podem ajudar a reduzir a tensão na sala. O movimento é uma parte natural do processo de desenvolvimento de toda criança e também pode ajudar a liberar esta tensão. Pode também ajudar o corpo a aprender ideias e levar a criança a fazer conexões sociais. Muitas crianças, por exemplo, com algum tipo de limitação física, são privadas do prazer das atividades de movimento. A Marcela foi uma criança que não teve
esse tipo de desenvolvimento, sempre deixavam ela de lado. Em compensação, quando eu chegava aqui em casa, eu fazia todas as coisas que não eram feitas na escola. A inclusão da dança, de brincadeiras com movimento, de expressão corporal, dentro da aula de musicalização, pode ser muito importante para essas crianças. Se o professor considerar esses aspectos nas diferentes etapas da sua prática pedagógica, certamente vai criar um ambiente favorável ao alcance dos objetivos musicais que apoiam o desenvolvimento geral das crianças. Algumas considerações finais aqui para a gente fechar esta parte. Considerar as habilidades presentes em cada fase do desenvolvimento da criança, assim como as diversas conquistas, só será correto se nós respeitarmos cada ser humano e se nós levarmos em conta que esse processo deve acontecer em um ambiente de amor, de carinho e de respeito. Da mesma forma, para que o processo de fazer música ocorra neste contexto de inclusão, é necessário entender a linguagem musical como um elemento que possibilita e auxilia neste desenvolvimento cognitivo e perceptivo, e assim melhorar a concentração e favorecer a interação entre as crianças. E assim nós encerramos o capítulo 1 e eu vou te esperar para a nossa próxima aula. Vamos iniciar no capítulo 2.